Você que é um administrador de ambientes de tecnologia, independente se ele está em nuvem, se ele está num ambiente local ou se ele é um ambiente híbrido, você sempre deve ter uma preocupação muito grande quanto à parte de segurança. E falando de segurança, a gente fala muito sobre autenticação. O quesito autenticação sempre é algo complexo de você configurar e gerenciar dentro do seu ambiente. Muitas vezes a gente eleva o nível de complexidade das senhas, achando que a gente vai trazer um nível de segurança, mas a gente sabe que isso pode ser problemático, né? Por mais que a gente tenha complexidade de senhas no nosso ambiente, a gente sabe que muitos usuários utilizam senhas fáceis de você conseguir descobrir ou delas existirem dentro de um dicionário de senha público e que essa senha consiga ser quebrada. Para que você possa garantir que você iniba que alguns usuários utilizem padrões de senha que você não quer que sejam utilizados no seu ambiente, por exemplo, tftec@123, partilnuvem@123, senhas que, apesar de atingirem um nível de complexidade exigido dentro de um Active Directory, não representam um padrão de segurança para sua empresa, eu vou mostrar uma ferramenta que ela pode te ajudar tanto no seu ambiente de cloud quanto no seu ambiente híbrido. Se liga no conteúdo. Fala galera, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal #PartilNuvem. Para você que está chegando agora, eu sou o Rafael Andrade, sou Microsoft MVP na categoria de Azure e seguidamente eu estou aqui no YouTube trazendo um conteúdo para te ajudar na sua carreira de cloud. Hoje a gente vai falar sobre o Azure AD ou Microsoft Entra ID, o novo nome que a Microsoft está colocando para o Azure AD, Password Protection. É uma ferramenta que a gente pode utilizar tanto para um ambiente de cloud quanto para um ambiente híbrido, que vai nos ajudar a eliminar alguns padrões de senhas que podem estar tendo no seu ambiente. A gente vai criar uma lista de banimento de senhas, ou seja, a gente vai determinar algumas senhas nas quais os usuários não poderão utilizar. Com isso, a gente consegue tirar senhas que, embora atendam um padrão de complexidade exigido no AD, elas vão ser eliminadas, né? O exemplo que eu dei, tftec@123, partilnuvem@123, senhas que façam referência à minha empresa, mas que facilmente possam ser descobertas por um atacante ou por uma pessoa que queira ofender o meu ambiente. Então, agora eu vou mostrar para você como funciona o Password Protection. Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre o Azure AD Password Protection, ou em breve, Microsoft Entra ID Password Protection. O que é o Password Protection? Ele é uma ferramenta que eu diria bastante simples e que você tem que ter habilitada dentro do seu Azure AD ou do seu Entra ID. Porque ele é uma ferramenta que vai garantir que você tenha um controle maior e que você tenha uma segurança maior em relação às senhas. Como eu falei na introdução do nosso vídeo, hoje a gente, por padrão, né, trabalha, já existem mecanismos, já existem ações que grandes players de mercado têm trazido, inclusive a Microsoft, que tem investido muito em cima de tecnologia, principalmente na parte de segurança, de que senhas complexas elas já não servem mais para garantir uma segurança, que é muito mais fácil, né, muito mais seguro você utilizar um dispositivo, por exemplo, para se autenticar, um Microsoft Authenticator, do que você colocar uma senha de 12 dígitos que tenha que ser trocada a cada 30 dias e que vai lembrar das últimas 10 senhas e você não pode repetir. Fazer esse tipo de política com uma complexidade alta faz com que os nossos usuários tenham uma dificuldade muito grande de criar novas senhas, né? Imagina você um usuário que não está muito habituado com TI e aí você tem que criar uma nova senha porque a sua senha expirou e essa senha tem que ter 8, 12 caracteres, maiúscula, minúscula, alfanumérica ou caractere especial, e você não pode repetir as 10 últimas senhas que você criou. Você vai criar uma senha que amanhã você não vai lembrar, e você vai ter que trocar essa senha. O que o usuário faz? Utiliza algumas senhas que podem se tornar fáceis para ele, né? Como eu estou falando, um primeiro problema é você conseguir daqui um pouco eliminar esse tipo de item, você ir para um outro formato de autenticação. O Windows Hello, por exemplo, você usar um reconhecimento facial, usar uma biometria, né, sua digital para fazer esse tipo de reconhecimento. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade, nem todo mundo tem equipamento que possibilite, nem todas as empresas ainda conseguem aderir a essa política. Sempre como dica, utilizar o MFA como um segundo fator de autenticação. Mas quando a gente não tem como fugir disso, a gente tem que trabalhar com essas senhas complexas. A senha complexa, muitas vezes,
ela pode ser muito mais simples daquilo que a gente imagina. Eu dei um exemplo, né? Se eu colocar uma política de senha dessas, 8 caracteres, né? Maiúscula, minúscula, a complexidade de senha padrão do Active Directory, tá? Eu estou falando do AD local, o ADDS. Um colaborador aqui na TFTech poderia colocar TFTech com T maiúsculo, @123, 1234. Né? Atenderia o padrão? Atenderia. É uma senha complexa? Não, né? Quem conhece a TFTech sabe que o usuário da TFTech muito facilmente num dicionário de senhas testaria a senha TFTech @123, 1234. Aquelas senhas que a gente usa no laboratório, o password, né? Alterando, por exemplo, o S por cifrão, o O por zero, né? PES @1234, são senhas simples. A Microsoft criou, né, um mecanismo, esse mecanismo já existe, que é o Password Protection, que ele vai garantir que você consiga eliminar algumas senhas. Você consegue criar uma lista customizada com senhas que o usuário não pode utilizar. No meu caso, eu poderia colocar TFTech, partiu nuvem, né, para que os nossos usuários aqui da TFTech não cadastrassem essas senhas, pois elas vão se tornar senhas consideradas fracas e fáceis de serem quebradas. Existem dois tipos de proteção quando você habilita o Password Protection. Então, por mais que você não vá utilizar, né, uma política de senha, uma lista de senha customizada, que é um dos pontos-chave, você deve estar com esse elemento do Password Protection ativado dentro do seu Azure AD. Tá? Estou falando Azure AD, mas serve como Entra ID dependendo da data que você vai estar olhando esse vídeo. Então, isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Quando você habilita o Password Protection, a Microsoft ela já tem uma lista global. O que é essa lista global? Ela já determinou, através de mecanismos de inteligência artificial da própria Microsoft, não é baseada em outras políticas de senha pública, isso já está baseado em cima de mecanismos da própria Microsoft, onde ela criou uma lista global de senhas consideradas fracas. Essa senha que eu falei, por exemplo, o password, muito possivelmente ela já está dentro dessa linha. São senhas que são utilizadas com bastante frequência. Então ela já cria uma primeira camada de proteção para você. Se você simplesmente tem o Password Protection habilitado no seu Azure AD, ela já vai conseguir fazer esse primeiro tipo de controle. Tá? Então ela já vai banir algumas senhas simples que o seu usuário poderia estar utilizando. Se ele tentar cadastrar aquela senha, ele vai receber uma mensagem de que aquela senha não é permitida, não corresponde ao padrão, não pode ser utilizada dentro do seu ambiente. Ok? Isso é legal porque a gente tem um processo de alimentação feito de forma proativa, né? Não sou eu o administrador que tenho que ir lá cadastrar. Então, uma primeira base. É óbvio que a Microsoft não vai conseguir trazer itens que vão ser diretamente relacionados ao seu ambiente. A Microsoft não vai colocar na política de bloqueio de senha partiu nuvem ou TFTech, porque isso são características aqui da minha empresa e não daquilo que a Microsoft está validando. A Microsoft vai pegar padrões de mercado comuns e vai aplicar isso, certo? Então, essa já é uma primeira camada, você já consegue elevar um pouquinho o nível de segurança do seu ambiente quanto às senhas fracas. Segundo ponto, você criar a sua lista de senhas proibidas. Tá? Então, você pode ir dentro do Azure AD na parte de Password Protection e você enumerar uma lista de senhas que você vai colocar para que o seu usuário não utilize. Eu vou mostrar para vocês o mecanismo de leitura dessas senhas, como que o Azure faz para ler essas senhas. O fato de a gente colocar a palavra TFTech não significa que o usuário não possa utilizar TFTech no nome, dentre a sua senha. Ele pode usar, desde que ele passe um limite considerado seguro, ou seja, tem que colocar mais caracteres. Ela não pode ficar uma senha tão simples. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma contagem em relação a isso. Mas ali você vai cadastrar aquelas senhas que você não gostaria que os seus usuários utilizassem. E aí você vai pegar todos esses itens genéricos, né? Geralmente, o que se coloca muito, o que a parte de segurança traz? Marcas conhecidas, nomes de produtos, principalmente da sua região, que são populares, né? A localização da empresa, a sede, a cidade, o nome do prédio, como que a região é chamada, itens específicos da sua empresa. Aqui no caso da TFTech, a gente usa muito a sigla, né, a hashtag partiu nuvem. Então, partiu nuvem poderia ser algo que os usuários da TFTech poderiam utilizar com bastante frequência. Abreviações da empresa, né, usar o TFTech, TFTech Cloud, algo nesse sentido. A palavra cloud é muito forte aqui dentro da TFTech, então seria algo que a gente poderia também colocar numa lista de proibição, porque seria muito simples de ser olhado, e quem conhece a TFTech e quer fazer um determinado tipo de ataque, seria muito fácil de se testar.
meses, dias da semana, né, dependendo do idioma local que a sua empresa está trabalhando. Então, todos esses elementos, eles são elementos super importantes para você pensar em atributos que você vai adicionar dentro dessa lista. E sobre a configuração dessa lista de senha proibidas, né, você pode ter até 1000 termos. Então, a gente vai ver dentro do Azure AD ou do Entra ID que a gente tem uma lista, né, simplesmente a gente vai colocando no campo texto com todos os elementos, todas as palavras que a gente queira que sejam bloqueadas, tá? Que não sejam aceitas. Essa linha, ela não vai ser case sensitive, então se você colocar maiúsculo ou minúsculo não faz diferença, você não precisa se preocupar com isso. Outro ponto legal, ele tem uma certa camada de inteligência onde ele vai testar caracteres que possam fazer o mesmo sentido, por exemplo, o 0 e o A e o arroba. Então, se você colocar password com arroba e com, por exemplo, ao invés do O colocar 0, ele vai bloquear dessa mesma forma. E ele vai colocar como tamanho mínimo 4 caracteres, ou seja, uma senha mínima para você cadastrar, e no máximo 16 caracteres, tá? Então, dentro desses elementos é que você pode cadastrar. Tem um ponto que é extremamente importante, que é como que ele vai calcular isso daqui, tá? Antes da gente chegar ali nos requisitos de licença, eu vou trazer o site da Microsoft, porque aqui vai ficar bastante legal da gente conseguir elucidar para vocês, tá? Aqui está a tela de configuração, como ele é cadastrado, a gente vai ver isso na prática logo mais, mas vamos pegar alguns exemplos aqui que são muito bons que a Microsoft traz para que a gente possa entender exatamente o funcionamento da ferramenta. Considerando um cliente chamado Contoso, né, que você tem um produto chamado Widget, né? Como é que você, se você for cadastrar dessa forma, Contoso, asterisco 1, Contoso, @London, né? Você tem sede em Londres também. Olha várias variações que ele cadastra. Você não precisa fazer as variações dessa forma, tá? Na maioria dos casos. Olha, ao invés disso, é muito mais eficiente você bloquear os termos básicos. Contoso, London, Widget, né? Então, coloquei os termos padrões. Como que ele vai fazer para bloquear isso, tá? Então, vindo aqui para os cenários onde ele vai fazer a normalização que a gente chama, certo? Ele vai validar os caracteres alterando isso, né? Então, ele vai fazer as alterações das letras de acordo com o que você vai trocar, né? Aqui é um A, só que ele está traduzindo. Mas o ponto importante é que o usuário foi lá, né, e você cadastrou uma senha na lista de senhas banidas como blank. O usuário tentou cadastrar dessa forma. Ele colocou um arroba ao invés do A. Tá? E colocou um B maiúsculo. Blank, escrito dessa forma ao pé da letra, ele não está na lista de banido, mas através do processo de normalização, ou seja, ele convertendo, ele identifica que isso aqui vai se transformar em blank assim, e ele vai rejeitar a senha. Tá? Então, por mais que ele faça algumas alterações dessa forma, com a mesma quantidade de caracteres, vai ser validado através da normalização e ele vai entender que você está colocando uma senha que é proibida. Ponto extremamente importante você entender. Como que é considerado se a senha é proibida? Né? Primeiro, a gente tem aqui um comportamento que ele chama de correspondência difusa. O que é isso? Ele cadastrou uma senha, né? Uma senha banida, uma lista de senhas banidas, A, B, C, D, E, F. E aí o usuário tentou alterar, por exemplo, um desses itens. Lá no final, ele colocou A, B, C, D, E, G. Mudou só, tirou o F e botou o G. A, B, C, D, E, F, adicionou um G no final. A, B, C, D, E, removeu o F. Então, um ele trocou o caractere, outro ele adicionou, outro ele removeu. Cada uma das senhas não correspondem especificamente, né? Se a gente comparar textos, eles não vão bater. No entanto, cada exemplo está a uma edição de um termo do termo banido, ou seja, eu editei um caractere, ou eu aumentei, ou eu diminuí, ou eu troquei. E isso é considerado como uma correspondência difusa. Ou seja, ele entende, não, peraí, você tem uma senha parecida com essa, você alterou apenas um caractere em relação à senha que eu tenho cadastrada, então eu vou considerar como bloqueio. A gente tem mais uma validação que ele chama de uma validação de subcadeias para termos específicos. O que é isso? Exemplo, o nome do usuário, tá? O usuário, ele se chama Paul, e ele tenta colocar uma senha chamada Paul23FB, tá? E ele colocou dessa forma aqui, fazendo as alterações. Ele vai normalizar a senha em texto padrão ficou Paul23FB. Ele vai entender que existe uma correspondência de subcadeia, ou seja, ele está batendo com algum elemento que você já tem de proibição. Ele está correspondendo que a senha que o usuário está tentando digitar, ela corresponde ao nome do usuário, Paul. Então, embora eu não tenha isso aqui em nenhuma lista, não vou colocar o nome dos usuários na lista, ele vai encontrar uma correspondência relacionada ao nome do usuário e ele vai rejeitar a senha.
Tá? Então, isso aqui é o subcadeia. Ele está vendo que você está usando um atributo que faz parte do seu username, do seu nome de usuário, e isso é bloqueado por padrão, mesmo que você não tenha essa senha cadastrada, através do princípio de validação. E agora esse aqui é o item que eu considero mais importante. Você entender como que é feito o cálculo para ele identificar se aquela senha pode ou não ser utilizada, certo? Então ele coloca aqui para a gente que cada senha banida, ele vai ter um ponto, certo? Cada caractere restante que não faz parte daquela senha banida, ele vai adicionar mais um ponto. Então, senha banida, um ponto. Caractere que não está na lista, que não faz parte da senha, mais um ponto. Para que uma senha seja aceita, ela deve ter pelo menos 5 pontos, tá? E agora, exemplo prático para a gente entender. Você está usando a palavra, né, na lista de banimentos contoso e também botou o blank. Então, contoso e blank. O usuário foi lá e digitou contoso blank 12, dessa forma aqui. Ele vai normalizar e vai entender que a senha em texto plano aqui é isso, contoso blank 12. Vai fazer o cálculo, tá? Ele entendeu que aqui, dentro dessa senha que você está cadastrando, você consegue extrair duas palavras que estão no banimento, contoso e blank. Cada palavra um ponto. Então, contoso você vai receber um ponto e blank você vai receber outro ponto. Então, no cálculo, a gente tem um ponto de contoso, um ponto de blank, um ponto pelo número 1 e um ponto pelo número 2, igual a 4 pontos. Qual que é o mínimo para que a gente permita? 5 pontos. Então, essa senha é rejeitada, tá? Embora a gente não tenha a palavra contoso blank, só tenha contoso, só tenha blank, e ele colocou um 12 no final, ela não atendeu o mínimo. Agora o usuário vai tentar colocar outra senha. Ele vai colocar contoso blank F9 exclamação. Então, normalizou, ficou dessa forma. Contoso e blank estão na lista. Então, um ponto para contoso, um ponto para blank, um ponto para o F, um ponto para o 9, um ponto para exclamação. Igual a 5 pontos. Vai aceitar? Vai. Passou dos 5 pontos, ele aceita. Mas, Rafa, tem 2 caracteres aqui. Galera, ele não pode simplesmente pegar o caractere e essa senha tem 15 itens, você tem uma palavra ali de 4 caracteres e bloquear, né? Senão ele começaria a dropar uma quantidade muito grande de senhas. O grande intuito aqui não é simplesmente que você não utilize a palavra, mas que você não utilize a palavra de forma fraca, que você coloque a palavra e adicione mais comportamentos, mais elementos, para que ela acabe se tornando, mesmo com um tema que você não gostaria de usar, mas você colocou um nível de complexidade junto dessa senha. Esse é o intuito, aumentar, deixar aquela senha um pouco mais segura e não simplesmente dropar as senhas que os usuários estão tentando usar. Então ele coloca que tanto o algoritmo de senhas banidas, isso não pode ser alterado, esses 5 pontos não pode, né, junto com a lista de senhas proibidas globais, são algo que você não altera. Isso é controlado automaticamente pela Microsoft. Ele pode mudar a qualquer momento no Azure com base nas pesquisas de segurança. Certo? Então, esse ponto é super importante. E que para o serviço híbrido, eu vou falar do serviço híbrido, que você usa o controlador de domínio local, os algoritmos só são atualizados depois que o software do agente for atualizado. Então, no seu domínio local, se você está usando esse processo, eu vou mostrar as camadas que a gente precisa instalar para que lá no seu Active Directory local ele também faça essa validação. Só vai mudar o que a Microsoft alterou depois que você atualizar o seu agente. Voltando aqui para a nossa apresentação, para que eu possa utilizar o Password Protection, o que eu preciso de licenciamento, certo? Se você está usando um Azure AD ou um Microsoft Entra ID, seus usuários são todos de nuvem, você não precisa de licença nenhuma, tá? Você vai usar ele com Azure AD Free, não precisa de licença. Eu tenho todo mundo no Azure AD, eu não tenho AD local, então todo mundo está direto lá, não é sincronizado, nada, ok. Beleza, você já pode utilizar a lista global, né, com o banimento. Então, a lista global já está ok. Ok, mas eu quero utilizar, né, mesmo com usuários somente cloud, eu quero usar minha lista customizada, eu quero criar minha própria lista. Aí você tem que ter uma licença de Premium, pelo menos P1, tá? Tanto P1 quanto P2, o P1 já serve. Se eu estou trabalhando com usuários locais, né, esses usuários sincronizados, precisa estar sincronizados, eu preciso, tá? Independente se eu quero usar somente a lista global ou a lista customizada, ter uma licença pelo menos P1 para esses usuários.
Antigamente se dizia, eu tenho que trabalhar dessa forma, eu sou obrigado a utilizar o Password Hash Synchronization, armazenar o hash das senhas no Azure AD. É preciso? Não, não é necessário. Você não precisa ter o Password Hash Synchronization. Se você tem o Azure AD Connect e você está utilizando, por exemplo, Pass-Through Authentication, vai funcionar. Não tem nenhum requisito de formato de armazenamento de cache, nada disso para que funcione, tá? Basta que você tenha a estrutura configurada. E qual que é essa estrutura, tá? Esse desenho aqui ele é muito bom porque ele mostra todos os itens aonde você precisa trabalhar para que você consiga colocar essa política funcionar. Colocar a política funcionar para quem está Cloud Only, somente no Azure AD, beleza. Simplesmente você vai lá no Azure AD e vai habilitar. A gente vai fazer aqui. Quando você vai habilitar isso aqui para um ambiente on-premise, o que você precisa fazer, tá? Lá no Microsoft Azure, lá no Azure AD ou no Entra ID, você vai ter já a lista global e você pode configurar a sua custom, né, que se chama de BPL, Banned Password Listed, né, a lista de senhas banidas. Então, o que acontece? Você vai ter uma que é alimentada pela parte de Threat Intelligence da Microsoft automaticamente, que é a global, e a sua BPL, que é você que vai lá e vai atualizar. Então, você tem dois padrões de lista para serem consultados. Usuários da nuvem vão bater a autenticação aqui e já automaticamente ele vai validar. Para um cenário híbrido, o que você tem que ter? Tá? Você vai ter os seus ADs, né, normal, 1, 2, quantos ADs você tiver. O que você vai precisar instalar nesses Active Directory? Você vai ter que instalar um DC Agent, que a gente chama. Tá? São dois serviços que ele vai rodar, um DC Agent e um Password Filter. Isso aqui é uma DLL, basicamente, esse Password Filter. E o DC Agent. E depois disso, para que o seu AD não tenha que sair e navegar para a internet, você pode pegar qualquer máquina do seu domínio e você vai instalar o Azure AD Password Protection Proxy, ok? Ele que vai comunicar com o seu Azure AD para que o seu Active Directory não tenha que ter a necessidade de estar saindo para a internet. Então, quando um usuário tentar trocar a senha, o que ele vai fazer? Uma requisição de senha dentro de uma rede local, ela vai sempre para o controlador de domínio. Então, você tem que instalar isso em todos os seus controladores de domínio para que ele possa validar em todos os DCs, independente de onde o usuário está trocando a senha. Depois que o usuário vai fazer a troca de senha, que isso vai ser validado, né, o que acontece? Ele vai passar pelo filtro, né, que é basicamente aquela lista que ele tem, vai cair aqui no DC Agent e ele vai consultar, depois dele fazer aquele primeiro filtro, que é a camada que ele tem do Azure, o que ele vai fazer? Vai solicitar para o proxy o BPL atualizado. Né? Tem o BPL atualizado, o proxy vai mandar. E aí ele vai fazer o check da senha. Ok, fiz uma consulta aqui na sua lista de senhas banidas, customizadas, na lista do Azure, e está tudo ok. E ele vai validar ao mesmo tempo a política de senha do seu controlador de domínio, porque por mais que você coloque uma senha que ela não está banida, se ela não atender o padrão de complexidade do seu AD local, não vai funcionar, tá? Então você vai instalar isso em quantos controladores de domínio você tiver, aqui ele coloca o mecanismo de replicação do sysvol, que é importante, né, para que ele já faz isso automaticamente, né, na estrutura do Active Directory local para que ele tenha replicação. Então essa é a estrutura. Você precisa habilitar isso no Azure, instalar um Azure AD Proxy, Password Protection e instalar aqui o DC Agent com o Password Filter, que é uma DLL, para que ele possa automatizar a validação desse serviço, solicitar as listas para o proxy e o proxy que vai comunicar com o Azure AD. Beleza? E agora a hora do lab. A gente vai configurar para um modelo aqui de cloud, como é que a gente poderia habilitar essa lista de senhas e conseguir fazer um teste dessa lista de senha para usuários que estão dentro do Azure. Então, vamos para o laboratório agora. Então, pessoal, estou com o portal do Azure aqui já aberto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui até o Microsoft Azure Active Directory. Dependendo da data que você está olhando esse vídeo, daqui a um pouco ele já pode ter trocado o nome. Né? No caso aqui ainda não trocou, ele só está avisando a gente. Mas a gente vai entrar dentro do Azure AD e o que a gente vai fazer? Detalhe, para que você consiga fazer o bloqueio dessa senha, validar o bloqueio da senha, você precisa ter licença pelo menos P1 para você customizar a sua senha. Toda vez que você cria um novo tenant, tá? Você criou, eu vou dizer para você, você não precisa nem ter uma subscription ativa com créditos, porque aqui a gente está falando só da parte de Azure AD e da criação de usuários. Para criar usuário não precisa de crédito, para usar o Azure AD não precisa de crédito. Tá? Então, se você está subindo o seu Azure AD aqui pela primeira vez, você pode ir na parte de licença
E lá nas licenças, você pode pedir aqui o trial, tá? Você pode clicar aqui no trial e ativar, por exemplo, o trial do P2, ok? Você pode fazer isso uma vez. Se você já utilizou, você pode criar um novo tenant, não precisa de uma licença nova, cria o tenant, ativa a licença P2 e vai funcionar. No meu caso, eu tenho AD Premium aqui, então eu consigo testar as listas customizadas. Se você não tem a lista se você não tem licença, pelo menos P1, você não vai conseguir testar a lista customizada, ok? Feito isso, tá? É de graça, tá, pessoal? Você consegue usar por 30 dias, dá para fazer o laboratório sem problema nenhum. Só criar um tenant novo que vai funcionar. Então vamos lá. Na parte de security, eu vou vir aqui em Authentication Methods e aqui eu tenho o Password Protection. Aqui eu tô com ele completamente desativado, tá? Ele tem algumas políticas aqui para fazer o bloqueio de conta, então isso aqui você pode validar também, né? Esses thresholds, caso você queira alterar aqui, por exemplo, a quantidade de falhas que o usuário tem que ter para bloquear a conta, o tempo que a conta vai ficar bloqueada, né? Particularmente, eu acho que 10 erros é muito e 60 segundos de bloqueio eu acho pouco, tá? Então, eu alteraria isso aqui daqui um pouco para 5 e aqui talvez para um tempo maior, tá? Tiraria aí de 1 minuto para daqui um pouco uns 5 minutos. Para que a gente possa usar a nossa lista customizada, a gente precisa habilitá-la. Lembrando, tem que ter pelo menos o P1 para que você faça isso. Se ele não aparecer aqui é porque você não tem licença. Então eu vou habilitar a minha lista, tá? Vou dizer que eu quero usar uma lista. Vou colocar algumas palavras aqui, tá? Para que eu possa alterar a minha senha. Vou colocar aqui partiu nuvem, vou colocar TFTech, vou colocar 2023, por exemplo, tá? São coisas padrões. Vou colocar aqui também cloud, certo? Então são palavras que eu quero banir dentro da minha estrutura. O que eu tenho mais de opções aqui embaixo? Password Protection para o Windows Server Active Directory. Eu só vou habilitar isso aqui caso eu queira trabalhar com o ambiente híbrido, né? Eu quero instalar lá o cliente para o meu AD, quero instalar o proxy para que essa política se reflita dentro do meu ambiente on-premise. No caso aqui eu não tenho um ambiente on-premise, estou simulando a estrutura de nuvem. Aqui ele vai me habilitar o mode de audit e para forçar. Se você habilitar no ambiente on-premise, ele vai trazer essas opções, certo? O audit é legal para que você consiga primeiramente validar o que está acontecendo, como é que estão vindo essas senhas, para que você não saia bloqueando diversos usuários e crie aí um problema grande. Ele não vai bloquear quem já tem a senha, ele vai bloquear no momento da troca da senha. Se a gente está trabalhando só no modelo cloud, ele já vai habilitar isso automaticamente, ele não vai pedir para que você habilite o enforce, já vai estar forçando, certo? Não faz diferença para quem está trabalhando só no modelo cloud, você deixar habilitado ou não. Então aqui a gente vai dar um saving. Ponto importante, pessoal, essa configuração ela pode levar até 60 minutos, até 1 hora, para que ela seja efetivada. Como que eu vou testar isso, tá? Eu vou voltar aqui no Azure AD, eu vou pegar um usuário que seja Cloud Only, que é o usuário que eu estou testando, eu não estou com Active Directory aqui para esse ambiente. Eu vou pegar alguém que não seja sincronizado. Tem uns usuários de AVD aqui de teste, por exemplo. Eu vou usar esse usuário aqui, AVD teste 1. Vou copiar o e-mail, né, o username desse usuário. E o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que ele troque a senha. Tá? Então eu vou pedir para que ele troque a senha. Vou solicitar um reset. Vou criar uma senha temporária para ele. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir uma guia anônima, um outro navegador. Vou usar o Chrome aqui. portal.azure.com. Eu já vou ver se ele já vai efetivar. Como eu falei, pode levar até 60 minutos. Vou colocar aqui o usuário. Agora eu vou pegar aquela senha que ele me deu, uma senha temporária, e vou jogar aqui. Ele vai me avisar que eu tenho que trocar a senha. Vou colocar a nova senha. E agora eu vou abrir aqui um Notepad para a gente poder testar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma primeira senha. tftech@2023. Tá? O que acontece? tftech está bloqueado. Arroba não. Né? 2023 está bloqueado. Embora eu tenha colocado um caractere maiúsculo, na normalização ele vai colocar tftech. Então aqui eu teria um ponto, o arroba 2 pontos e o 2023 3 pontos. Ou seja, essa senha ela teria que ser barrada. Né? Eu não sei se ele já vai pegar ou se ele vai levar ainda 60 minutos para que ele possa ativar o serviço. Tá? Olha lá, olha o que ele disse para nós. Já vimos essas senhas muitas vezes. Escolha algo mais difícil de adivinhar.
Ele não está dizendo que o padrão de complexidade não foi atendido, ele não está dizendo que não está funcionando. Ele está simplesmente dizendo para você, essa senha não vai dar, né? Que é o que ele exibe quando a gente coloca uma senha que está bloqueada. Agora, o que eu vou fazer? Vamos mudar. Eu tenho aqui 1, 2, 3 pontos, tá? Eu vou colocar mais alguns caracteres aqui. 3 pontos, 4, 5, 6 pontos, tá? Coloquei aqui um GB7. Eu vou tentar usar essa senha agora. Vou colocar aqui os elementos. Colocar um entrar. E ele vai me logar. Tá? Então, vocês viram que ele fez a validação com os itens que eu coloquei. Como a gente adicionou GB7, ele já tinha um ponto para TFTech, um ponto para arroba, um ponto para o 2023, um ponto para o G, outro para o B e outro para o 7. Ele atingiu 6 pontos, certo? Então, ele passou. Vamos fazer mais alguns testes aqui com as senhas que a gente tem. Deixa eu pegar aqui, vou solicitar a troca de senha novamente para esse usuário, que fica mais fácil da gente validar. Então, eu vou dar um reset aqui. Notem que no meu ambiente ele não precisou esperar aí os 60 minutos, tá? Pode ser que no de vocês ele tenha isso. Ele ainda não pegou aqui meu reset de senha. Deixa eu forçar aqui de novo. Ok. Eu vou fechar e abrir de novo para ele não ficar com a autenticação aqui no cache. Deixa eu abrir novamente. Portal.azure. Deixa eu copiar o nome do usuário. Avançar. A senha temporária. E ok. Vai me pedir para trocar. Senha temporária. Vamos para o nosso Notepad aqui de novo. Vou testar outros caracteres. 2023 arroba cloud. Eu coloquei cloud lá também. Vamos tentar. O que me daria 3 caracteres apenas, certo? Mesmo erro, bacana, né? Eu coloquei a palavra partiu nuvem também. Então, vou colocar aqui, ó. Partiu nuvem. Vou alterar aqui, olha, o A. Eu vou alterar ele para um arroba. Partiu nuvem, exclamação. Ali ele daria uma palavra no partiu nuvem, 2 no exclamação, 3. Tá? Então, eu teria 1, 2, 3 itens. Vou colocar mais um aqui, ó, 4. 1 do partiu nuvem, 2, 3, 4. Então, 4 pontos ele ainda teria que me barrar. A partir do 5º ponto ele teria que funcionar. Olha lá, infelizmente a sua palavra contém uma frase ou padrão que é proibido na sua organização. São as 2 mensagens características que ele vai colocar. Vou colocar aqui um U. Então, partiu nuvem, 1 ponto, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se agora ele vai funcionar. 5 pontos. Fazendo a validação, funcionou, né? Então, a partir de 5 pontos é o que ele vai começar a funcionar para o meu ambiente. Certo, pessoal? Então, a gente viu que é uma ferramenta bastante simples de ser implementada, mas ela pode ajudar você a elevar o nível da segurança, principalmente em relação às senhas que os usuários estão cadastrando. Isso é muito funcional, um serviço bem simples de ser configurado, tanto no ambiente on-premise, né? Basta que você tenha conectividade na máquina do proxy, instale os agentes. O que você vai ter que fazer de configuração é aqui na parte do Azure, assim como a gente fez. Então, super tranquilo de ser usado, implementado, ele pode trazer um ganho bastante grande em relação à complexidade da senha que você está usando, garantindo que não seja uma complexidade fake, né? Que os usuários estão atendendo os requisitos, mas usando uma senha que pode ser facilmente quebrada, facilmente conhecida aí por um atacante que pode estar tentando invadir seu ambiente, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o like aí no vídeo, comenta pra gente o que você achou dessa funcionalidade, se você já conhecia, se é possível você implementar no seu serviço. Sugere pra gente novos conteúdos que você quer ver aqui no canal, mostrando como que é o funcionamento, parte prática, detalhes sobre o serviço. Traz aí algum elemento que possa nos ajudar a construir o material, é muito importante. A gente está sempre ouvindo a sugestão aí dos nossos alunos, dos nossos inscritos aqui no canal. E se inscreve no canal para que esse conteúdo possa estar sempre chegando ao maior público possível e a gente possa estar ajudando as pessoas aí que estão nessa jornada cloud. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Grande abraço e hashtag partiu nuvem.